Em um mundo onde a liberdade religiosa é um direito básico em muitas nações, existem lugares que ainda vivem sob o peso da censura. A história se desenrola em 7 países distintos, onde a Bíblia, símbolo de esperança e fé, é banida de maneira rigorosa. Em um desses países, um grupo de cristãos clandestinos se reúne em um pequeno quarto escuro, suas vozes sussurradas misturando-se com a tensão palpável no ar. Eles carregam em seus corações o anseio por liberdade espiritual, mas também o medo constante de serem descobertos. Cada um deles traz uma história de dor e perseverança, lutando contra um sistema que os silencia. A protagonista, uma jovem chamada Sarah, sente a pressão do ambiente opressivo, onde a simples posse de uma página da Escritura pode levar a punições severas. Ela anseia por compartilhar sua fé, mas teme pelas consequências. O que está em jogo não é apenas a sua liberdade, mas a esperança de um futuro onde a palavra de Deus possa ser livremente proclamada. Com cada encontro, a determinação do grupo cresce e a expectativa de um milagre se torna palpável, convidando o leitor a mergulhar em uma narrativa de coragem e resistência. Sarah sentou-se no canto mais escuro do quarto, as paredes parecendo fechar-se ao seu redor. O cheiro de poeira e suor misturava-se com a tensão no ar. As vozes de seus companheiros eram um bálsamo, mas também um lembrete constante do que estava em jogo. Se a polícia nos pegar aqui, pensou, seu coração acelerando. O medo era um companheiro constante, como uma sombra que nunca a abandonava. Precisamos ser mais cuidadosos, disse David, um dos mais velhos do grupo. Sua voz era firme, mas havia uma fraqueza subjacente que não passava despercebida. Os vizinhos começaram a desconfiar. Não podemos deixar nada exposto. Os outros assentiram, e Sarah sentiu um nó se formar em sua garganta. A ideia de que a simples presença de um livro poderia trazer destruição às suas vidas parecia surreal, mas sabia que era a realidade. E se eles nos entregarem? Murmurou uma jovem chamada Miriam, seus olhos brilhando com medo. Não posso imaginar o que aconteceria. A conversa fluiu entre eles, revelando os medos e esperanças que cada um carregava. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará, disse Samuel, tentando trazer um pouco de encorajamento ao grupo. Mas a citação não soava tão confortante em um ambiente onde a presença de Deus poderia ser confundida com um crime. Sarah se lembrou das palavras de Salmo 34, 18, que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A esperança era um fio tênue, mas eles se agarravam a ela com todas as suas forças. Naquele momento, Sarah percebeu que o maior desafio não era apenas a possibilidade de serem descobertos, mas a luta interna que cada um enfrentava. Como poderiam manter a fé em um mundo tão hostil? Eu só queria poder andar pela rua e falar sobre minha fé sem medo, pensou, lembrando-se de um tempo em que a liberdade parecia uma realidade distante. O narrador observava a cena, notando como a interação entre os membros do grupo revelava não apenas os desafios externos, mas também a fragilidade de suas almas. O calor do quarto contrastava com o frio da realidade lá fora, onde a liberdade era uma miragem. A cada encontro, uma nova dificuldade surgia. Documentos confiscados, olhares furtivos e o constante sussurro do perigo. O que antes eram conversas sobre esperança, agora se tornavam planos de sobrevivência, e a luta por um futuro melhor tornava-se cada vez mais urgente. O clima no quarto tornou-se insuportável. Cada palavra proferida por David parecia ecoar mais alto. Cada silêncio se tornava mais pesado. Sarah sentiu a pressão crescendo dentro dela, como se estivesse prestes a explodir. E se alguém se machucar por causa de nossas escolhas? Pensou. O remorso a consumia. Ela sabia que a fé era importante, mas as consequências de suas ações estavam se tornando mais tangíveis a cada dia. Um pensamento inquietante a assombrava. Estamos colocando nossas vidas e as vidas dos outros
em risco. Enquanto os outros discutiam estratégias para se manterem ocultos, ela se viu perdida em sua própria mente. O dilema entre a fé e a segurança tornava-se um fardo cada vez mais pesado. A ideia de desistir parecia tentadora, mas algo dentro dela resistia. Era a esperança? Ou era apenas medo de falhar com aqueles que dependiam dela? A voz de Miriam ressoava em seus ouvidos. Não posso imaginar o que aconteceria. E se fosse verdade? O que aconteceria se um deles fosse pego? A imagem de um interrogatório, as luzes ofuscantes e os gritos de dor a aterrorizava. Do lado de fora, o som de uma sirene cortou o ar tenso. O grupo parou, os olhares se cruzando com uma mistura de medo e determinação. O narrador observava como a tensão aumentava, como cada um deles se tornava mais consciente do peso de suas decisões. As paredes do quarto, antes apenas um abrigo, agora pareciam cercá-los como um cárcere. A luta pela fé tornava-se uma batalha pela sobrevivência. Samuel, percebendo a inquietação de Sara, tentou acalmá-la. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que o medo nos controle. Mas a verdade era que o medo já era parte de quem eles eram. Sara se perguntou se a fé poderia realmente sustentá-los em meio a tal desespero. E se Deus não estiver conosco? Questionou a si mesma, o coração apertado. O conflito interno era palpável, refletindo a luta externa que se aproximava, uma tempestade prestes a se abater sobre eles. A linha entre coragem e covardia tornava-se cada vez mais tênue, e Sara sabia que suas próximas decisões poderiam mudar tudo. A adrenalina pulsava nas veias de Sara enquanto ela tentava processar tudo o que estava acontecendo. As vozes ao redor se tornaram um zumbido distante, e ela se perguntava se suas escolhas anteriores a haviam levado à beira do abismo. Se tivéssemos nos mudado antes, estaríamos a salvo agora, pensou, atormentada pela ideia de que cada decisão errada a tinha colocado em maior risco. O eco de suas dúvidas reverberava em sua mente, e ela lutava para não sucumbir à pressão crescente. Enquanto isso, Samuel tentava articular um plano, sua voz firme. Mas Sara podia ver a tensão em seu rosto. Ele estava tão imerso na busca por soluções que não percebia o quanto os outros estavam se sentindo vulneráveis. Se não fizermos algo agora, seremos descobertos, ele insistia. Mas a urgência de suas palavras não era suficiente para dissipar o medo que se infiltrava no coração de cada um ali. A atmosfera carregada os deixava em um estado de alerta constante, como se um perigo invisível estivesse prestes a se materializar. Sara olhou para David, que estava absorto em seu próprio mundo, sem notar a tempestade emocional que se formava à sua volta. E se ele fosse o próximo a ser levado? Ela pensou, angustiada. A ideia de perder alguém que amava a paralisava. A culpa e a responsabilidade a consumiam, e ela se sentia como se estivesse em um labirinto sem saída. O narrador, observando a cena, percebeu que a dinâmica do grupo estava mudando. As decisões que tomaram anteriormente estavam criando fissuras nas relações. Miriam, que antes era uma fonte de força, agora parecia hesitante, suas dúvidas refletidas em seu olhar. As palavras de Samuel, embora bem-intencionadas, apenas aumentavam a pressão. A confiança que antes unia o grupo agora era um campo minado de inseguranças. A fé é uma luz em tempos de escuridão, pensou Sara, mas a luz parecia cada vez mais fraca. A batalha que travavam não era apenas contra forças externas, mas contra os demônios internos que ameaçavam desmantelar tudo o que haviam construído juntos. E à medida que a sirene se aproximava, a percepção de que suas escolhas estavam prestes a ter consequências devastadoras se tornava inegável. Cada um deles, em sua própria jornada de desespero e esperança, estava prestes a descobrir até onde eram capazes de ir por aqueles que amavam. Sara sentiu seu coração acelerar ainda mais quando a sirene se aproximou. Um som cortante que parecia ecoar em sua alma. É agora ou nunca, pensou.
tomando uma decisão que a fazia tremer de medo, mas ao mesmo tempo a preenchia de determinação. Ela respirou fundo, lembrando-se de cada momento que a havia levado até ali, cada risada compartilhada e cada lágrima vertida. Não posso deixar isso acabar assim, sussurrou para si mesma enquanto caminhava em direção a Samuel, que continuava a articular seu plano frenético. Samuel! Sua voz cortou o zumbido que envolvia o grupo. Ele se virou e a intensidade em seus olhos mostrou que ele estava prestes a desistir. Precisamos agir juntos. Não podemos deixar o medo nos dividir. Se não confiarmos uns nos outros agora, estaremos perdidos. Os outros a observaram, a tensão pairando no ar. Miriam, com o olhar hesitante, começou a se mover em direção a Sarah, enquanto David finalmente parecia despertar do seu torpor. O narrador notou a transformação no ambiente. A energia que antes era pesada começou a se dissipar, dando lugar a um foco renovado de esperança. Vamos fazer isso juntos, continuou Sarah, a voz firme. Podemos encontrar uma saída. Lembrem-se do que nos uniu. Estamos aqui uns pelos outros. Ela sentiu uma onda de coragem invadindo seu corpo e, ao olhar nos olhos de cada membro do grupo, viu uma centelha de determinação refletida de volta. O clímax da situação se desenrolou quando Samuel, agora revigorado pela convicção de Sarah, começou a delinear um plano com os outros. Uma estratégia não apenas de fuga, mas de resistência. A adrenalina pulsava de novo, mas desta vez não era apenas medo, era uma força coletiva. As vozes começaram a se entrelaçar, formando uma sinfonia de resoluções. Mas a sirene se aproximava, e as consequências de suas ações estavam prestes a se revelar. O grupo se preparou para agir, cada um consciente de que a sobrevivência dependia da união. Sarah sentiu seu estômago revirar, mas ao mesmo tempo uma chama de esperança acendeu dentro dela. Não importava o que estivessem prestes a enfrentar. Havia uma força maior agora. Eles poderiam finalmente enfrentar o que quer que viesse, juntos. O narrador observou com atenção, notando que, mesmo diante do caos, a conexão emocional entre os personagens se tornava um elo inquebrável. O futuro era incerto, mas a coragem que nascia naquele instante era o primeiro passo em direção à luz que eles tanto buscavam. Sarah sentiu um misto de alívio e ansiedade quando o plano começou a tomar forma. Os outros, agora mais unidos, pareciam mais destemidos. Miriam, que antes hesitava, ergueu a cabeça e se ofereceu para ficar de guarda, enquanto Samuel e David buscavam o que precisavam. O olhar de determinação nos olhos de cada um era uma promessa silenciosa de que não estavam sozinhos. Estamos juntos nessa, pensou Sarah, enquanto observava a movimentação ao seu redor. As vozes, antes confusas, agora se organizavam em um coro de apoio e estratégia. Ela percebeu que a força que havia sentido ao se unir a eles era uma força que transcendeu o medo. Era uma lição de que juntos eram mais do que a soma de suas partes. Quando unimos nossas vozes e nossas intenções, podemos enfrentar qualquer tempestade, refletiu. O narrador notou como a dinâmica do grupo mudou. O medo que antes dominava os rostos agora dava lugar a uma determinação palpável. David, com um brilho novo nos olhos, começou a se insinuar como líder, encorajando os outros a tomarem ações decisivas. Miriam, antes tão reservada, agora se mostrava firme e resoluta, seu papel de guardiã se solidificando. Diante das mudanças, cada um começou a processar o que havia acontecido. Samuel, em particular, refletiu sobre a fragilidade da situação. Nunca pensei que a união poderia ser tão poderosa. Aprendi que, na adversidade, podemos descobrir a verdadeira força que reside em nós e nos outros, pensou, observando como a coragem de Sarah havia inspirado todos ao seu redor. O narrador percebeu que, apesar das incertezas que ainda pairavam sobre eles, a luz que agora brilhava entre o grupo era um símbolo de esperança e resiliência.
Um testemunho de que a verdadeira força está na união e na confiança mútua. O plano estava em movimento. Sarah e os outros trabalharam juntos com uma nova energia e logo conseguiram o que buscavam. Com a missão cumprida, o grupo se reuniu em um círculo, cada um compartilhando seus sentimentos e reflexões sobre o que haviam vivido. A sensação de conquista e alívio permeava o ar, mas, acima de tudo, havia um profundo reconhecimento da força que encontraram juntos. Essa experiência me ensinou que, mesmo nas horas mais sombrias, podemos encontrar luz quando estamos unidos, disse Miriam, agora com um sorriso no rosto. Samuel concordou, acrescentando: a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. E isso só conseguimos quando confiamos uns nos outros. A cada palavra, a conexão entre eles se tornava mais forte. Sarah, em um momento de introspecção, refletiu: o que vivemos aqui me fez perceber que não sou apenas eu enfrentando desafios. Somos uma comunidade e nossa fé nos une. Quando nos apoiamos, podemos superar qualquer obstáculo. Olhando ao redor, viu o brilho nos olhos de seus amigos e sentiu que não eram mais os mesmos. O narrador, observando a cena, percebeu que a jornada os transformara. Eles aprenderam que a união traz coragem e que, mesmo nas dificuldades, a graça divina se manifesta através da solidariedade. Essa experiência se tornara um testemunho do poder da fé e da amizade, mostrando que a justiça divina se revela quando os corações se unem em um propósito maior. Assim, a moral da história ressoou. Juntos, somos mais fortes, e a verdadeira força reside na união e na confiança mútua. Sarah olhou ao redor, sentindo o peso e a leveza dessa nova realidade que compartilhavam. Às vezes, me pergunto como conseguimos nos perder em nós mesmos, em nossos medos e inseguranças, começou a refletir. Mas aqui, neste círculo, percebo que a verdadeira essência da nossa jornada não era apenas a missão que cumprimos, mas a transformação que vivemos. A fé que cada um de nós teve nos momentos críticos nos uniu, e essa união nos deu força. Enquanto falava, as memórias dos desafios enfrentados juntos surgiram em sua mente. As noites longas, as conversas profundas que pareciam nunca terminar, e os momentos de dúvida que, em vez de afastá-los, os aproximaram. A obediência a um propósito maior foi o que nos guiou. Quando deixamos de lado nossos egos e nos colocamos a serviço uns dos outros, encontramos um senso de pertencimento e força que nunca imaginamos ser possível. Os olhos de Miriam brilharam ao ouvir Sarah. É verdade. Acredito que cada um de nós trouxe algo único para o grupo. Nossos talentos, experiências e até nossas vulnerabilidades se tornaram parte da solução. Isso me faz lembrar que Deus não nos chama a agir sozinhos, mas em comunidade, onde cada um tem seu papel a desempenhar. A jornada que trilhamos é um reflexo do que significa ser parte de algo maior que nós mesmos. Enquanto isso, o narrador observava a cena com gratidão. A conversa fluía naturalmente, e a atmosfera estava repleta de amor e compreensão. Ele percebeu que a história de Sarah e seus amigos não era apenas uma aventura de superação, mas um testemunho poderoso de como a fé e a solidariedade podem transformar vidas. A união faz a força, pensou ele, enquanto escutava as vozes animadas ao seu redor. No fundo, cada um deles havia aprendido algo sobre sua relação com Deus. Sarah sentiu que sua fé se aprofundou. Ela agora via Deus não apenas como uma entidade distante, mas como um companheiro constante na jornada. Deus estava conosco em cada passo, refletiu ela. E de certa forma, ele se manifestou em cada um de nós, através da amizade e do amor que trocamos. O grupo então começou a discutir como poderiam levar essas lições para suas vidas diárias. Samuel sugeriu que continuassem a se reunir, não apenas para enfrentar desafios, mas para celebrar vitórias e apoiar uns aos outros em momentos de dificuldade. É fácil se perder na rotina do dia a dia e esquecer o que realmente importa,
comentou. Precisamos nos lembrar de que a vida é mais rica quando vivemos em comunidade. O narrador sorriu ao ouvir isso. Ele entendeu que a verdadeira moral da história não era apenas sobre a missão cumprida, mas sobre a transformação contínua que cada um deles experimentou. Juntos, eles descobriram a força que reside na vulnerabilidade e na união, pensou. E essa é uma lição que pode ser aplicada em todos os aspectos da vida. Sarah, sentindo o calor do momento, ofereceu uma última reflexão. Acredito que, se formos capazes de levar essa energia para o nosso cotidiano, a mudança será imensurável. Não devemos esperar por desafios para nos unir, mas fazer disso um hábito. Que possamos sempre lembrar que, mesmo nas pequenas interações do dia a dia, a fé e a solidariedade podem mudar o curso de uma vida. E assim, o narrador concluiu que a história de Sarah e seus amigos era um convite à reflexão. A verdadeira força reside na união e na confiança mútua. Quando buscamos o bem comum e aprendemos a apoiar uns aos outros, não apenas cumprimos missões, mas também criamos laços que se tornam inquebráveis. Que todos possam se lembrar de que a jornada é sempre mais fácil quando caminhamos juntos, e que a luz da fé brilha ainda mais intensamente na companhia de amigos.